Bom, foi discutida hoje na Assembleia Legislativa a criação da região metropolitana da Grande Florianópolis. Além de mais verba para 8 cidades, se aprovado o projeto, algumas obras podem sair do papel de forma mais simples. Vamos ao vivo até a região da Assembleia, centro de Florianópolis, onde está o repórter Oswaldo Sagaz, atualizando as informações sobre esse assunto. Tudo bem, Sagaz? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem, sim. Felipe, essa discussão já está acontecendo com o governo do estado há mais de um ano aqui em Santa Catarina, que é a criação da região metropolitana aqui da Grande Florianópolis. Tivemos hoje uma audiência aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para ampliar esse debate com a sociedade, com a população dos municípios aqui que vão participar, caso aprovado esse projeto, vão participar da criação dessa região metropolitana. Para ampliar este assunto, eu converso agora com Adriano Ribeiro, ele que é coordenador da governança metropolitana. Adriano, qual que é a intenção desse projeto? Para quem não sabe, está acompanhando a partir de agora, na verdade, a criação de uma superintendência que vai agregar 9 municípios aqui da região. Boa noite. Boa noite. A sociedade civil, sentindo o hiato do poder público, decidiu encampar essa luta pela criação da região metropolitana. Apesar do total falta de compromisso dos nossos prefeitos, que não quiseram vir conosco, nós conseguimos, com o Poder Legislativo, com o deputado Renato, fazer o anteprojeto, encaminhar para a Casa Civil, também o secretário Serpa foi um grande parceiro, juntamente com o secretário Murilo Flores. Nós conseguimos formatar um projeto que vai dar noção de planejamento urbano, gestão da mobilidade, uso do solo, uso da água, de forma que os municípios possam conversar entre eles e não de forma isolada. Então, no momento que a gente dá uma ferramenta de gestão pública com planejamento, a sociedade toda ganha. E hoje os problemas que nos afetam de forma direta está relacionada diretamente à não criação da região metropolitana. Com a criação, que é o primeiro passo, nós vamos ter uma estrutura enxuta, com meritocracia, para atingir resultados e assim a gente conseguir trabalhar esses vários temas que estão aí em cima de nós e a gente não consegue resolver. Adriano, então a intenção é fazer com que as cidades aqui da Grande Florianópolis pensem em conjunto. Uma das discussões que com certeza está em pauta, principalmente a mobilidade, a questão do contorno viário que atinge aqui os municípios da Grande Florianópolis. Vamos reforçar a questão do transporte coletivo e dar um exemplo. O prefeito César Souza Júnior, de forma isolada, fez um novo transporte de Florianópolis, não pensando em Palhoça, não pensando em São José. É um erro, porque nós temos que pensar o transporte coletivo de forma integrada, metropolitano. A questão da mobilidade está intrinsecamente ligada. Você não consegue fazer os modais de transporte sem ter uma conversa com todos os entes. Não adianta, de forma isolada, alguns secretários municipais tentarem conversarem. Tem que chamar a sociedade civil, chamar os interessados, fazer a composição do assunto e resolver de forma conjunta. Hoje estamos diante do plano de mobilidade que a SCPAR está desenvolvendo, através do nosso engenheiro Guilherme Medeiros, um projeto que visa o quê? Pensar a cidade 20, 30, 40 anos. Nós não queremos pensar a nossa cidade de 4, 5 anos. Nós temos que pensar o nosso futuro. E Florianópolis, isso é o mal de todas as cidades, não pensa o planejamento. Isso é gestão pública com eficiência, com resultados. Então, no momento que você discute isso, a questão da água em Florianópolis, a gente não discute. A gente não sabe se os mananciais lá de Pilões, de Santa Amaro, estão de acordo para atender a nossa demanda 20, 30 anos. Nós não temos estudo de impacto ambiental, nós não temos plano diretor metropolitano. Esse assunto, que volta a frisar, foi o total esvaziamento dos vereadores, dos prefeitos, nós estamos conseguindo, ainda nesse semestre, aprovar essa superintendência, com o apoio do governador Colombo, para que realmente a gente mude o capítulo e comece a traçar a captação de recursos junto a bancos do exterior, a captação junto ao governo federal, para a gente realmente resolver aquilo que parece insolúvel para a nossa cidade. Ok, muito obrigado, Adriano. Felipe, com você aí no estúdio. Bom, eu tinha um questionamento, Sagaz, gostaria de fazer para o Adriano e gostaria que se tu pudesse fazer a ele, eu te agradeceria muito, que é o seguinte, ao que ele atribui essa demora histórica que a gente tem em se criar a região metropolitana aqui da Grande Florianópolis, porque os municípios não foram anexados a Florianópolis há 2, 3 anos atrás, isso já existe há muito tempo, desde a fundação dos mesmos. Por que só agora ele entende que as autoridades têm dado atenção especial a esse assunto? Por que a gente não fez isso antes?
Adriano, o questionamento do Felipe do estúdio é por que essa demora da criação da região metropolitana de Florianópolis, por que só essa discussão há 1 ano e meio e não há muito mais tempo? Enfim, esses municípios já estão aqui, né? Enfim, há mais de 60, 50 anos. Primeiramente, o primeiro erro foi da Assembleia Legislativa no ano 2010 criar, pasme, 12 regiões metropolitanas no estado. Nós tivemos que remover essas regiões, que é ridículo no nosso estado. Nós tivemos que fazer uma estrutura enxuta e ágil. Essa discussão não aconteceu antes porque os prefeitos, o Estado não foi provocado pela sociedade civil. Então isso mostra como a gente está sendo guiado de forma amadora. Enquanto a sociedade não cobrar do seu vereador, do seu prefeito, resultados como essa situação, que temos regiões conurbadas, por segurança, quem está em São José e morar em Jardim Atlântico não vai poder registrar um boletim de ocorrência, vai ter que ir no outro comando. Então, faltou a sociedade acordar. Quando a sociedade acorda, coloca isso como pauta, nós conseguimos. E nem eles, acredito que nem os prefeitos, nem os vereadores sabem discutir região metropolitana. Eu convido eles para um debate para falar sobre os eixos, sobre a importância dos planos. Isso não existe. Enquanto a sociedade conseguir trazer esse debate, a gente consegue mudar. Isso em todas as áreas. A área de saúde nós não conversamos, a área de cultura nós não conversamos. Por isso que a gente tem esses resultados tão pífios. Por isso que a gente quer mudar esse cenário e a criação da região, com certeza, vai ser um marco para a nossa região. Obrigado, Adriano, pelos esclarecimentos. Felipe. Tá certo. Obrigado, Oswaldo. 8h11. Vamos continuar falando sobre esse assunto, evidentemente, mas repercutindo de outras maneiras. Aliás, uma deficiência no planejamento em diversas áreas da administração pública aqui no nosso estado é notável, né? Em diversos aspectos. A gente discute isso de longa data. Parece que quem governou, quem administrou a região, não só a região da Grande Florianópolis, e não só nessa temática, mas em todas as outras, parece que o pessoal dormiu no ponto, não sei, porque todo mundo hoje atribui os problemas que nós temos à falta de planejamento. Então a gente está em pleno ano de 2014, apagando incêndios que se iniciaram há 30, 40, 50 anos atrás e ninguém, na época, planejou absolutamente nada. Rafael Martini conosco aqui na redação, lá na redação do Diário Catarinense, conosco aqui no TV Com 20 Horas. Tudo bem, Martini? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo tranquilo. A gente sente essa necessidade, né, Martini, de discutir um pouco planejamento e muitos são profissionais em culpar o que aconteceu no passado pela falta de elaboração de estratégias, de visão de futuro, do que poderia acontecer hoje. Resumo, a gente tem aí, como eu perguntei para o Sagaz, municípios compostos aqui na região, já há mais de 100 anos, muitos deles, desde a sua emancipação, desde a sua formação política, e ninguém até hoje, até 2, 3 anos atrás, a impressão que alguém que chega à cidade hoje e veja essa notícia vai ter, a impressão é que ninguém nunca pensou nisso. Teve que o pessoal agora, em 2014, ter uma brilhante ideia de se discutir a região metropolitana. O mesmo acontece com o sistema de mobilidade aqui da cidade. Ele não comporta, não deu conta do crescimento que Florianópolis passou nos últimos anos. Eu vejo que o nosso erro maior, né, Martini, e das nossas autoridades, mas isso acaba refletindo na gente também, porque somos nós que as elegemos, é homens com falta de visão de futuro. Só não planeja absolutamente nada. O que pensa sobre isso? Felipe, eu acho que mais grave do que a gente olhar para trás e ver que nunca se pensou em planejamento é o fato que ocorreu hoje. Não é que os municípios acordaram, não é que de repente secretarias de planejamento decidiram pensar na região metropolitana. Pelo contrário, 9 municípios foram convidados para essa audiência pública de um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa. Não é uma ideia etérea de algo que um dia poderá ser... Não, é de um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa para criar a região metropolitana. 9 prefeitos desta região foram convidados. Nenhum compareceu. Nenhum dos 9 prefeitos compareceu. Pior, nenhum dos prefeitos sequer enviou representante, Felipe. Ninguém enviou nenhum representante. Ou seja, é um descaso absolutamente total em relação à questão do planejamento e do futuro da região metropolitana. Dizer que está pensando mobilidade, que está pensando solo,
vai ver, né, que a questão do lixo não interessa para todo mundo, né, Felipe? A questão da mobilidade não interessa para todo mundo. A questão da água não interessa para todo mundo. Cada um cuida ali do seu quintalzinho, cada um cuida ali do seu reduto eleitoral e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Vamos ver o efeito daqui 20, 30 anos, como é que vai estar essa questão da água, como muito bem frisou aí o senhor Adriano, que ninguém jamais se discute uma questão de pilões. Questão do transporte, muito bem citado. Acabamos de ter uma licitação agora, quer dizer, pensando única e exclusivamente em Florianópolis. Não era o caso de ter conversado com São José, com Biguaçu, com Palhoça, que mandam a maioria dos usuários aqui para Florianópolis diariamente. É óbvio que era, né, Felipe? É óbvio que era. Então, mais grave do que falarmos em 100, cento e poucos anos, 200 anos sem planejamento, é percebermos que as pessoas, que os gestores públicos que aqui estão nesse momento, não estão nem um pouquinho preocupados, nem a unha do mindinho preocupados com a questão do futuro integrado. Mobilidade, lixo, questão do solo, questão da água, eu vou cuidar do meu aqui e o vizinho ali é que se vire. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, já diz o ditado. E assim caminha a nossa região metropolitana para o absoluto descaso e desintegração por falta de vontade política, meu amigo. Daqui a alguns anos, o pessoal vai continuar colocando a culpa na falta de planejamento, sendo que tiveram a oportunidade de fazer isso exatamente agora.